Foi divulgado hoje um levantamento do Instituto Paraná Pesquisa sobre a corrida presidencial. A pesquisa traz Lula do PT com 50,2% dos votos válidos e Jair Bolsonaro do PL com 49,8% das intenções de voto com votos válidos. Claramente ali os candidatos estão empatados tecnicamente. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e ouviu 2.020 pessoas entre os dias 20 e 24 de outubro. Nível de confiança de 95%. E vamos direto para uma nova pesquisa de intenção de voto para a presidência da República, desta vez medida pelo IPESP com a Abrapel. A gente vê mais uma vez os números com votos válidos. O ex-presidente Lula do PT aparecia com 54% dos votos válidos em 11 de outubro. Oscilou um ponto para baixo em 18 de outubro, 53%, e agora manteve o índice 53% das intenções de votos válidos. Jair Bolsonaro, do PL, tinha 46% em 11 de outubro, pulou para 47%, uma oscilação de um ponto percentual para cima, e manteve o índice agora no dia 25 de outubro, nessa pesquisa divulgada pelo IPESP. Eles seguem, Lula e Bolsonaro seguem empatados no limite da margem de erro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral, tendo ouvido 1.100 pessoas entre os dias 22 e 24 de outubro, margem de erro de 3 pontos percentuais. O nível de confiança da pesquisa é de 95,45%. O lembrete que estamos fazendo neste segundo turno é em relação às pesquisas eleitorais, que mostram uma tendência, não necessariamente correspondem ao resultado das urnas. Não são uma ciência exata e as amostragens são limitadas. A CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais porque entende que as pesquisas são uma ferramenta importante para a análise do eleitor. A gente sabia que o segundo turno ia ser emocionante, mas não tão emocionante assim. Há uma aproximação. Sabia que ia ser emocionante assim, né? Eu sabia. Yuri, estraga minha deixa aqui. Mas está ocorrendo claramente uma aproximação. Até quando essa aproximação e quanto vai ser de aproximação no domingo, 30 de outubro, aí a gente vai descobrir lá na abertura das urnas, né? É verdade, essa aproximação agora é praticamente para as urnas, Márcio. Mas acho que tem dois aspectos que eu acho que vale a gente destacar. Não sei se a gente já joga aqui, acho que é mais fácil a gente já jogar. Tá bom. Que aí a gente o Yuri tem recorte dessa pesquisa IPESP, né? Eu acho que vale para a gente falar primeiro nesse, claro, que é um bem interessante. O que o Antônio Lavareda, que é o responsável pelo IPESP, faz, e aí quem olhar, bater o olho e fala, ué, mas não era 53, 47, por que virou 52, 48? Porque ele usa uma estratégia, inclusive de institutos norte-americanos, que é para tentar identificar os likely voters. O que significa esse termo em inglês? As pessoas que realmente vão votar, tentar identificar quem de fato vai votar. A estratégia que o Antônio Lavareda usa pelo IPESP é recortar quem tem interesse na eleição, quem diz que tem muito interesse ou tem interesse ali. Não tira aqueles que falam, eu tenho pouco interesse ou não estou interessado. E pegar os votos dessas pessoas. Dessas pessoas e fazer o recorte. Isso aqui dá mais ou menos 78% do universo de entrevistados pelo IPESP. 78%? 78% que dizem que tem interesse ou muito interesse, que é um índice bastante alto. Sim. E vai mais ou menos na linha, se a gente pensar, da abstenção. A abstenção no primeiro turno foi de quase 21%, ou seja, 79% de comparecimento. Então, essa é uma estratégia. Por isso que dá essa aproximação. Há mais interesse entre os eleitores de Jair Bolsonaro, ou melhor, há pessoas com maior interesse que dizem votar em Bolsonaro. São 9 em cada 10 eleitores de Bolsonaro, no geral, que dizem que têm interesse ou têm muito interesse, são mais engajados, enquanto no universo de eleitores do Lula, são 8 em cada 10, que dizem que estão muito interessados ou estão interessados nas eleições. Tem institutos que fazem outra estratégia. A Quest do Felipe Nunes, por exemplo, atribui pesos para cada entrevistado conforme o seu perfil social, geográfico e econômico, a partir da presença no primeiro turno. Então, os mais pobres acabam, menos escolarizados, na verdade,
tem um peso menor do que os mais escolarizados, porque há um maior comparecimento dos mais escolarizados do que os menos escolarizados a partir da base de dados do TSE. E só para ficar claro, aqui nesse recorte a margem de erro continua sendo de 3 Continua pontos sendo percentuais. mesmo até pela amostra. Na verdade, ela até aumenta um pouquinho. Então, deixa a situação ainda mais parelha. Exatamente. Uma maior probabilidade de liderança de Lula em relação a Bolsonaro, mas torna a disputa ainda mais acirrada, que a gente esperava já desde o primeiro turno, Márcio. E está gostando disso? Como é que está o isordinho embaixo da língua, Felipe? Para aguentar a emoção. Eu gosto de emoção, já falei aqui, jogo 4x4, prorrogação e pênalti, né? Então eu fico feliz que haja essa divisão, até porque eu acho que os dois requerem vigilância da sociedade. Então me desagradaria que o país estivesse inteiramente unido em torno de um deles, porque eu acho que seria perigoso. Então, assim, a polarização tem diversos problemas em sua toxicidade, muita beligerância, esse populismo, nós contra eles. Mas ela tem essa vantagem de existir algum tipo de contrapeso e, eventualmente, uma candidatura perdedora pode ou não, né? Porque, enfim, eles ainda têm uma força de propaganda muito grande, mas abrir caminho para novas lideranças, principalmente ali no Congresso Nacional e nos governos dos estados, como a gente vinha colocando. Mas a disputa está acirrada, tanto que eles estão muito concentrados no desempenho do debate. Eles acham que isso pode ser o último fator decisivo. Talvez haja um esgotamento de escândalos. A gente não sabe se vai ter nos próximos 2 dias ou 3 dias algum novo super escândalo, algo que supere o Roberto Jefferson, realmente é difícil. Eu não me arrisco, alguém atirando. Não, assim, não posso me arriscar de jeito nenhum. Eu falei aqui nas últimas semanas que só tendia a piorar. E, de fato, piorou. Mas, nesse momento, há esse recolhimento para participação em debate, muito ativismo nas redes sociais, mas ali a exploração da pandemia por parte do Lula contra o Bolsonaro, a exploração dos escândalos de corrupção dos governos do PT por parte do Bolsonaro contra o Lula, tudo isso exige deles uma defesa melhor, que eles não tiveram no último debate. O Yuri tem mais um recorte, mas eu já perguntei isso para o Fernão, eu queria jogar para a Raquel também. Como é que você acha que vai ser esse debate na sexta-feira? É claro que na sexta-feira a gente vai falar muito sobre debate, mas estava querendo antecipar um pouco, até porque o Felipe trouxe essa informação, trouxe o assunto à tona. O quanto a gente vai ter os dois candidatos extremamente tensos ou calmos para vender esse aspecto de calma e tranquilidade, ou novas denúncias poderão surgir? O que você pode vislumbrar desse debate de sexta-feira? É quase um tudo ou nada pelo que a gente vê ali, ou será que não? Ou será que está tão cristalizado o voto em cada candidato, em que o que está restando aí de brancos e nulos, indecisos, é muito pequeno para fazer uma virada? O problema do debate, Márcio, é o escorregão. Se algum dos dois der um grande escorregão, ou seja, falar uma grande besteira, ele coloca a eleição dele em risco, as suas chances. Então, a preparação dos candidatos é para tirar o outro da zona de conforto e fazer com que ele provoque um escorregão e, ao mesmo tempo, ter autocontrole. Esse é um debate mais engessado do que o outro que a gente assistiu, tem, né, sempre ali... São dois candidatos só também, né? Mas tem umas regras de sorteio de temas. Sorteio de temas. Foge do controle do próprio candidato. Exato. Aqui, o outro debate, ele tinha um formato mais dinâmico, né, com a questão do controle do tempo. Mas o que eu percebo dos dois lados é uma preparação muito forte para o autocontrole, para não escorregar, e essa tentativa de tirar o outro da zona de conforto e de provocar um escorregão. É do sério. Exato. A situação, só um minutinho, a situação está muito consolidada. A única coisa que pode acontecer é isso, é você tirar alguma coisa do script, aí realmente causar um grande problema. Fernão, rapidinho. Com o modelo, parece que vai se aproximar do modelo da Bandeirantes, né? Banco de tempo. É isso? Não, o modelo de ter um grande espaço de tempo com eles juntos e discutindo entre eles, sem muita interferência. Sim, nesse aspecto, sim. O que vai ter diferente vão ter esses dois blocos que tem sorteio de temas, que a Globo sempre propõe ali uma lista de temas, o William Bonner para tentar sair da briga e sim para propostas. E para não ficar só no que os candidatos ensaiam, né? Também é um pouco disso. E tentar colocar uma temática um pouco mais propositiva. Vamos ver outro recorte que tem a ver com rejeição, desculpa? Não, na verdade, a avaliação do governo. Avaliação. Um pouco eu não lembro agora se a gente estava falando fora do
ar disso, né? Isso. Que é um pouco também a medição de aprovação e desaprovação do governo. A última avaliação feita aqui antes do primeiro turno, em 30 de setembro, um gap bastante grande, 57, 36. E depois isso vai afunilando, 52, 41 no dia 10 de outubro, ou seja, 20 dias depois. E aí nos dois recortes semanais mantém-se aí praticamente o mesmo, 49, 42 e agora 49, 43, uma oscilação de 1 ponto. Vai fechando muito parecido, no fundo, com as intenções de voto gerais, né? No total e não naquele recorte de votos válidos. Porque é muito disso. O que o Lavareda explica, quem desaprova o governo, para usar o mesmo termo, tem o candidato à oposição para votar. E quem aprova o governo tem o próprio presidente para votar. E isso também, esse salto aqui, tem muito dessa convergência de quem votou em Bolsonaro. Então, pode ser gente que... Aqui é um recorte mais... como é que se diz? Preto no branco ali, né? Ou aprova ou desaprova. Mas quando você faz a avaliação na escala de Likert, que a gente chama do péssimo, ruim, regular, bom e ótimo, você tem muita gente que estava ali no regular e que acaba votando com o governo, vota no candidato à reeleição e depois passa a considerar, olha, eu votei no candidato, então o governo é bom, vou continuar com ele. E isso tende a aumentar, a melhorar a avaliação do próprio governo desse primeiro para o segundo turno, quando você tem um candidato à reeleição. Obrigado, Yuri Pito.